Os comentários. Ainda não fez, Dani, mas alguma dificuldade? Ou não fez porque não deu tempo ainda? Não, professora, na verdade eu não fiz porque eu sempre faço, acho que tem que entregar primeiro. Tipo, como é pro dia 30, eu ainda não fiz, porque tem umas que é pra, tipo, uma que era pra ontem, que eu já fiz, já enviei, e uma que é pra amanhã. Então eu sempre faço o que tem primeiro. Sim. É que as minhas eu deixo aberto para 2 semanas, né? Tem professor que tá colocando por semana. Entendi. E aí. Mas já desse uma olhada, já visse o que foi pedido? Stephanie, Renato, Leonardo, Cauane, Giovanni, Gustavo e Dani. Muito bem. Conseguisse entender, Renato? Viesse a aula passada, acho que estavas aí, né? Nós temos uma atividade prática, aliás, 2 atividades práticas, né? Uma é a extra e outra é da página 12. Tá no 8º. Uma é a releitura. Releitura não, né? É o nosso Brasil hoje, o primeiro desenho. Nós conversamos, aí entramos ali na música, né, popular do Heitor, tem o Trenzinho Caipira, questão da página 15. E os aspectos musicais da música Trenzinho Caipira, que tá ali, a gente já ouviu a música semana passada, eu coloquei até o link para vocês, né? E por fim é o desenho da capa, né? Nós já corrigimos as atividades do dia 1º ao dia 15, eu acho que não, a gente corrigiu a anterior a essa, né? Ficou em aberto. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir essas atividades para a gente poder corrigir. Página 4 e 5 da apostila. E a gente já corrige essa, porque sobre esse conteúdo que tem que entregar agora até dia 30, semana que vem, né? Terça-feira de semana que vem, a gente já havia conversado um pouquinho, né? E de novo vai acontecer isso, né? Você vai entrar dia 30, a atividade. Ó, tem 2. Se vai entrar dia 30, a atividade, terça-feira, a gente ainda tem a aula do dia 29. Então, a gente vai começar a aula da semana que vem sem vocês estarem com o material novo ainda, né? Vai acontecer que nem aconteceu segunda-feira passada. Segunda-feira passada eu postei, não tinha postado ainda porque era na terça. E aí a gente teve a aula anterior à atividade postada. Vai acontecer a mesma coisa agora na próxima segunda. Eu acho que agora, por causa daquele feriado, vai tudo dar uma atrasadinha. Sempre as postagens, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Atividade 5. Opa, chegou mais alguém. João Vitor. Atividade 5. Primeiro, do 6 a 15 do 6. Página 3 e 4 da LDI. Sobre a Semana de Arte Moderna, não, na verdade, nós já corrigimos esse também, né? Quais as características mais chamaram a atenção nas obras, que é pessoal, ali da página 5, né, da de Cavalcante.
Ao analisar as obras, você percebeu alguma das características modernistas na página anterior? Eu estou falando tudo das questões da página 5, tá? Deixa eu aumentar aqui a minha resolução de tela. As cores, né? As tonalidades dos fotos, as figuras, tudo isso lembra aí as características que tem, né, do modernismo, né? Ele sai um pouco daquela realidade, não tem tanta perspectiva, que é uma característica já do cubismo também, né? Questão número 2. A número 1, ela é pessoal, né? É a característica que chamaram a sua atenção. A número 2 é isso, são as cores, a falta de perspectiva, né? Até o modelo de desenho da representação não é tão não busca tanto a realidade, né? E aí, essa minha resposta, ela já vai um pouquinho para a resposta da 3, né? Mas olha, em sua opinião, nessas obras, os artistas buscavam transmitir a realidade de maneira fiel? Não, né? É o contrário. Eles queriam era fugir da realidade fiel. Era uma das lutas, né, do modernismo, é justamente isso, sair um pouco do padrão academicista, né? A gente já te falou um pouquinho sobre isso várias vezes. Era uma luta para eles isso, né? Para quebrar o padrão, para eles ficarem mais livres, né? Para poder fazer a arte deles. Vamos adiante, então. Acho que estava tão tranquila essas questões aqui. Eu também, pelo que eu já corrigi dos exercícios, eu não vi muito erro. Vi que o pessoal acertou bem, foi bem. A gente martelou tanto esse assunto, a gente leu tanto essas questões também, né? E aí, ó. A próxima, então, era aquela da pesquisa que eu deixei para vocês, o Abapuru, né? Já tinha deixado até pré-pronto o trabalho para quem não tivesse a oportunidade, principalmente para quem está fazendo só pegando atividade impressa, né? Não está conseguindo assistir os links. Então, eu tinha deixado uma pré-pesquisa. Então, agora respondam as questões da página 6. Vamos ver, página 6. Nossa, a resolução da minha apostila está bem ruim. Um dos pintores modernistas das obras apresentadas na atividade anterior, escolha, né? E realiza uma pesquisa sobre ele. Eu lembro que teve alguém aqui da turma de vocês, se eu não me engano, foi a Dani, que perguntou sobre isso, sobre essas questões aqui. E aí a gente acabou conversando bem especificamente de cada uma delas. Suas respostas e proposições a seguir. Observe a obra e descreva suas principais características. Aí seria com a obra que vocês escolheram, né? Qual das obras que vocês pesquisaram, qual que vocês escolheram, qual era a principal característica? As cores, geometria, a forma de exposição, tem uma ali que é uma releitura, então poderia trazer isso também, que ela é uma releitura, né? Essa daqui, na verdade, não tem como a gente responder no geralzão, assim, né? Mas ela também é um pouco pessoal, porque é uma análise de quais características vocês perceberam, né? Então, a obra que vocês escolheram, que vocês estudaram, que vocês pesquisaram, ou eu tinha deixado aberto também para escolher da própria apostila, e aí colocar essas características, né? Bem simples também. Pesquise e explique o movimento de vanguarda europeia que inspirou a elaboração da obra do artista escolhido. Pode haver mais de um. Então, era também, isso é com relação ao artista que vocês escolheram. Se a gente fosse usar o exemplo que eu coloquei ali para vocês, para quem usou o pré-pronto ali, eu escolhi Tarsila do Amaral com a Bapuru, e aí a Tarsila do Amaral, ela tem como, aliás, né, se impõe a ela uma aproximação
com o cubismo, que ela usa bastante geometria, né? Então, enfim, essa é da Tarsila. Lembra que eu falei da Anita Malfatti, que ela fica entre o expressionismo e o fauvismo, né? Isso aí vocês teriam que fazer análise também para cada caso. Mas quem usou o meu exemplo, a gente entraria dentro do cubismo, né? Ou ainda o surrealismo, a Bapuru tem quem traga ele, quem o ponha dentro do surrealismo, que ele, se vocês olharem, né, o Babapuru é uma perna bem grandona, né? Na imagem, com um sol pequenininho, então ele sai dessa realidade, ele sai de um padrão figurativo, né? A gente conseguir interpretar, a gente vê ali a perna, vê o sol, mas ele não tem um contexto real, né? Diferentemente da Pietà, que tem ali na página 4, que a gente consegue perceber que é um homem nos braços ali da mãe, né? No caso, fazendo já a leitura da imagem, né? Mas a gente percebe o significado da imagem, a gente tem uma relação. Na Bapuru já não. Na Bapuru a gente tem que fazer uma análise em cima das características não figurativas. Ou seja, né, a gente vai ter ali uma mistura de figuras figurativas, mas fora do contexto. Então, ela entra em algumas obras, a Tarsila do Amaral, ela se aproxima do surrealismo e outras mais do cubismo, né? Tem uma obra que agora não me lembro o nome exatamente da obra, mas que ela usa, são árvores com a copa da árvore bem redonda, as casas bem quadradas, né, com triângulo, fazendo o telhado, essas ficam mais próximas do cubismo. Então, ela vai permeando aí esse caminho, né, entre as duas, sempre lembrando que não há essa divisão. O que a apostila está pedindo para vocês é uma análise comparativa com os movimentos que a gente já estudou, mas eles não estão caracterizados taxativamente dentro desses movimentos, porque eles não são, né? A Bapuru, a gente sabe, já conversamos, que ele é, por exemplo, abertura, né? A tela de abertura do movimento antropofágico, né? Então, o movimento brasileiro é aquele que faz aquele hibridismo, né, entre a arte europeia e a arte brasileira, né, absorver o que vem de fora e transformar numa cultura brasileira, transformar na cultura na expressão brasileira, né. Então, se a gente fosse cair numa prova, perguntar qual é o movimento que o Abapuru faz parte, teria que ser o antropofágico, não o surrealismo, tá? Então, a gente está fazendo um quadro comparativo com o de fora, mas não o que é a classificação brasileira, tá? Então, isso tem que ficar bem claro na mente de vocês. Que são os mais inteligentes, né? Vocês são os alunos mais tops, né? Então, estão sabendo disso. A gente não fica só na leitura e na interpretação. Vocês são, ó, cuca no lance, já vai ligando uma coisa com a outra. Isso que é importante. Lembra que eu falei para vocês no começo das nossas aulas de vanguarda, que não tinham todos os movimentos que a gente ia estudar, mas que eu ia conversar com vocês sobre um pouquinho sobre cada um deles, justamente para vocês conseguirem fazer essa análise. Quando vocês chegarem ano que vem, no ensino médio, vocês vão estar craque quando entrar esse negócio aí, vocês já vão estar sabendo tudo. Vamos lá, então, a letra C. Faça uma leitura da obra, tentando perceber seus elementos que o artista pretendeu expressar por meio da criação artística. Por exemplo, crítica social, um sentimento, uma denúncia, um desejo de romper as regras e padrões estéticos ou comportamentais. Essa é uma questão bem pessoal de vocês, né? É uma análise sobre a obra que vocês escolheram, o que ela estava querendo abordar. Eu já falei 1000 vezes para vocês o Abapuru, ele é a quebra, né? Com o modelo, ele também buscava essa referência de hibridismo que eu já disse para vocês, acabei de falar,
mas aí cada obra vocês teriam que fazer uma análise pessoal também. Na verdade, gente, quem fez, prestou atenção fazer essas questões, que foi a maioria que me entregou, não teve tanta dificuldade, porque estou respondendo ali as primeiras perguntas da análise daquelas primeiras obras, vocês automaticamente já iam respondendo uma outra, né? Fica fácil, a gente falou uma, elas já vão se repetindo, a resposta já vai entrando, isso acontece com quase todas as atividades, justamente por isso que eles são conexos os assuntos, né? Um pouquinho já vai falando do outro. Então, ainda mais é você escolher uma obra para pesquisar, e depois teve um batalhão de perguntas sobre essa obra em específico, né? Então, quem fez com atenção, quem leu, perdeu ali, 20 minutos fazendo essa atividade, conseguiu atingir ali o objetivo, né? O que foi pedido. Deixa eu pegar ali. Agora vamos ver o que temos mais. E por fim era um desenho, né? Criação de uma releitura da obra escolhida. Quem fez com margem, colorido, né? Teve uma nota ok, vai ter uma nota ok. Vocês já me conhecem de cor e salteado, né? Então tentou, se esforçou dentro do capricho ali, conseguiu atingir o objetivo, né? Gente, então assim, já vimos as atividades dessa semana, vimos as atividades da semana passada. Agora é com vocês. Qual as dúvidas, quais as dificuldades, reclamações, sugestões, tudo na caixinha podem incluir ali para a gente dar continuidade aí à nossa conversa, né? Eu posso também já dar uma olhadinha, ver o que vai entrar depois. Ó, Giovanni, vamos ver. Professora, eu não estudo nessa escola muito tempo, mas eu vira alguma. Fez Festa das Artes. Observamos nos livros às vezes. Sim, tem possibilidade desse evento acontecer caso essa pandemia acabe. Assim, ó, gente, é que na LDI de vocês, ele tá colocando, é novidade, tá, Giovanni? Ano passado não tinha isso na LDI de vocês, eu já percebi. Ele coloca a tal da Festa das Artes, só que essa Festa das Artes, ela não está contemplada no nosso calendário escolar normal. Vocês podem até ver que eu estou pulando um pouco essas atividades da Festa das Artes, não estou focando muito nisso, porque mesmo se a gente estivesse na sala de aula presencial, ele não está contemplado, não tem esse lá, gincana, enfim, vários eventos, né? Tinha a Festa da Família, que não aconteceu, mas a Festa das Artes não. Então, como positivo, o LDI, ele é um material que é distribuído para o Brasil inteiro, né? Todas as escolas que são vinculadas, eu acho que ficou como uma sugestão ali para incluir, mas não está atrelado no nosso calendário. O que eu pensaria? E eu tenho pedido para vocês guardarem os trabalhos para quando a gente retomar. Tem algumas atividades, inclusive, né? Não sei se aconteceu com o nono ano, mas principalmente com o sexto ano, que sexto ano demanda muito mais que a gente faça atividades presenciais do que com vocês. Vocês já têm uma lemolência maior, vocês já têm uma independência melhor, né? Então, o que eu digo é assim, algumas atividades já pular para tentar deixar registrado, para tentar no retorno, né? Se tiver o retorno, porque não sei se vocês já viram as notícias, ainda tem ainda tem uma data para ser estudada, a princípio agosto, mas ainda está sendo estudado, né? Então, para quando tiver o retorno, se tiver o retorno, retomar essas atividades que não tiveram como fazer, a gente recapitular do que ficou para trás, enfim. E eu tenho pedido para guardar os trabalhos, quem pode, né? Enfim, guardar esses trabalhinhos para depois a gente podia fazer, sim, uma exposição. Na nossa escola, Neuvira Saradá, não estou falando da rede municipal, a orientação é atividades expostas dentro da sala, nossas temáticas, né, para quem é do matutino,
nono ano os dois são no matutino, e aí dentro da sala ficariam expostos os trabalhos, né? Mas a festa das artes não vai ter. Mesmo se a gente tivesse, não vai ter, porque não está no calendário. E não está no calendário, não tem como encaixar ainda mais agora, né? Se a gente tiver a retomada das atividades normalmente, o calendário está mais enxuto ainda, né? Está mais difícil a gente conseguir encaixar um evento aí do que seria. Então, eu não acredito nisso, tá? Eu acho que não. É uma questão mesmo da LDI. Como é para o Brasil inteiro, unificaram. Eu não sei por que eles colocaram isso sem ter. Porque eles sabem como é que funcionam os calendários escolares, não sei porque colocaram dessa forma, tá? Nada. De nada. Ai, gente, eu não vou colocar aqui, não vou trazer a nossa próxima atividade aqui para vocês, porque daí senão já fica, já vou estar antecipando a aula, vou estar, eu pensei, né, tinha falado para vocês, vou dar uma olhadinha, posso dar uma olhadinha, não tem porquê, daí eu vou só embananar vocês, né, a gente já viu a atividade passada, e daí agora vai ver atividade futura e muita coisa para a cabeça de vocês, né, então não vamos entrar nesse mérito ainda não, mas vocês vão gostar, porque além de ser uma atividade, é um conteúdo mais enxuto, ele é menor. Então, para vocês que estão com muita demanda, vai ser bom. Provas, Dani. Não, Dani, eu acho que não. Eu, na verdade, assim, eu não, né? Arte, eu acho que não é que prova, né? Seja um demérito para a arte, mas é muito mais importante a gente avaliar a questão da, da teoria, né, que a gente diz a triangularização, né? Não é um conceito que tem que trazer para vocês, para os alunos, mas é a gente conversar sobre os conteúdos, debater os conteúdos, vocês fazerem essas atividades escritas ali no sentido de domínio do conteúdo específico, e aí a gente partir para a atividade prática, que é quando a gente fecha esse triângulo do entendimento, porque é onde finaliza a atividade de arte, né? Esse é um dos objetivos, é sair, a ideia é tirar vocês um pouco da caixa, né? Então, quando a gente está na nossa atividade, nosso período corriqueiro lá, né? Enfim, que a gente tem nossos encontros presenciais, enfim, a gente tem mais avaliações para fazer com vocês, né? E a gente eu incluo, né, as mestrais, enfim, mas a gente vai ter ainda recuperações, enfim, não vou entrar nesse mérito, que isso é uma questão da direção escolar, né? Mais para frente, então por isso que não teriam as bimestrais agora, porque vai ser feito de a retomada desses conteúdos vão ser feitos de outra forma, né? Então, eu não estou valorizando tanto isso, eu tô levando. Ano passado, na verdade, a gente já trabalhou assim, né? Durante o ano a gente fazia as bimestrais, que vão ser eventualmente feitas ainda, né? De uma forma ou de outra. Como eu falei, não posso entrar no mérito disso, que nada está com o martelo batido ainda, né? Mas as provas em específico são os trabalhos que vocês estão fazendo, eles estão sendo avaliados, vocês estão tendo notas, todas as atividades que vocês fazem e me entregam, independente de ter nota de 0 a 10, porque nem todas têm notas de 0 a 10, elas têm o visto da atividade, e aí fez tudo, tem um visto, né, ok, um ok mais, né, que fez todas as atividades, estão corretas, se empenhou, não fez, escreveu qualquer coisa, né? Por que que o céu é azul? Não, o céu é azul? Sim, ponto, né? Isso aí não é resposta, né? Então, também não é uma pergunta, mas enfim, né? Quem demanda, quem se empenha, acaba levando daí aquela nota qualitativa melhor. Tudo está sendo avaliado. Isso vocês podem ter certeza. A direção da escola, todos os professores estão bem empenhados. Tudo que vocês fazem está sendo avaliado, né?
E aí, em arte, claro, eu valorizo muito mais atividade prática para fechar esse triângulo que eu falei para vocês, que isso é uma coisa pedagógica, uma coisa minha, uma coisa da proposta municipal, né? Só por isso. Mas são avaliações iguais. E se vocês quiserem fazer uma prova, façam uma prova assim, bem detalhada, umas 20 páginas assim, mando para vocês. Não, brincadeira, né, gente? Eu acho que nem cabe tanto em arte isso, né? Não é não é o foco da nossa disciplina. E eu não sei, vocês até pergunto, já que a gente está nesse bate-papo aí, eu já até pergunto, vocês não percebem isso? Eu, pelo menos, quando eu pratico, né? Então, por exemplo, a gente fez a releitura ali que eu estava lendo para vocês, a releitura da obra que vocês escolheram, tá? Daí vocês fizeram a releitura, vocês primeiro responderam um questionário, qual o movimento que ele pertencia, quais eram as características dessa obra, enfim. E aí, quando vocês fazem o desenho, ou seja, finaliza aquele triângulo que eu disse para vocês, não fica gravado um pouco na memória de vocês isso? Porque a gente acaba, prova, às vezes a gente acaba decorando, às vezes, um conteúdo e não entra, não tem essa prática. Quando a gente faz um desenho ali, responde as perguntas, ou seja, a gente perde um tempo, demanda um tempo fazendo uma atividade específica, isso acaba gravando muito mais na memória de vocês. Pelo menos eu percebo isso e essa é a ideia dessa triangularização. Vocês não percebem isso? Me respondam. Eu estava estudando com os meus alunos do ensino médio Renascimento. Aí, Renascimento, vocês também já estudaram a mesma coisa lá no Fundamental, no sexto ano do Fundamental. Aí, vocês estão no Fundamental, né? Mas vocês vão ver agora no ensino médio, volta a estudar perspectiva linear. Aí, eles levaram, acho que umas 3 semanas para fazer a atividade da perspectiva linear que eu expliquei para eles que era dentro do Renascimento, e aí eles fizeram os exercícios escritos, daí eles foram para a prática, e a prática é bem difícil de fazer uma perspectiva linear, né? Aliás, não é tão difícil, mas também não é a atividade mais tranquila que se tem. E aí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eu disse para eles, né? Agora vai ficar marcado para o resto da vida na memória deles de que a perspectiva linear é uma técnica desenvolvida dentro do Renascimento. Eles levaram tanto tempo, eles quebraram tanta cabeça para fazer aquele exercício, né? Que aí vai gravando ali, não tem mais como esquecer. Se chegar lá no Enem, no vestibular, que é perspectiva linear, qual período que pertence, eles vão lembrar, com toda certeza. Ô, professor, Oi. eu realmente concordo com a senhora de que as atividades que a gente faz fica gravado na mente, fica até mais fácil saber um pouco da história do desenvolvimento, tipo, algo por trás assim também. Realmente eu acho importante, eu acho que a gente entende melhor. Agora, eu ia fazer uma pergunta, mas agora eu acabei de esquecer, já já eu volto. Tem que anotar para não esquecer. Eu sempre fui assim, eu sempre fui até para estudar. Quando eu estava estudando, qualquer coisa que eu vou estudar, eu pego um caderno e vou escrevendo, e vou escrevendo, e vou escrevendo. Às vezes eu repito o mesmo conteúdo escrevendo 2, 3 vezes, porque para mim é assim que eu consigo memorizar as coisas, estudar, entender, é, praticando, só lendo, só lendo, só lendo, decorando, para mim não dá, porque daí chega 2, 3 dias depois, eu não lembro mais. Eu tenho que ir na prática, no exercício. Acho que matemática também é por aí, né? Você só aprende em matemática fazendo o exercício, então é mais ou menos a mesma ideia de arte, só que o nosso exercício de arte é o desenho, não é a provinha, né? Ô, professor, agora também. É, Hum. não estudo não, mas os movimentos modernistas assim no Brasil que ocorrem até hoje ou já foi até um certo período ou também ou acontece até hoje mesmo.
Uma pergunta. Hoje a gente diz que a gente está dentro do período contemporâneo, que ele é o pós-modernismo, né? Na verdade, o modernismo não é que ele extinguiu, não existe mais. Mas ele não está mais dentro do período, ele agora tem uma outra avaliação, né? Daqui a alguns anos, a gente vai olhar para trás e provavelmente vai ter uma classificação do momento que nós vivemos hoje. Então, a gente diz que nos anos 20 foi feito o modernismo, agora a gente está no contemporâneo, mas quando a gente chegar no próximo contemporâneo, né, no pós-contemporâneo, provavelmente a gente vai olhar para trás, né, as próximas gerações, e vão ter uma classificação diferente. Ele não está morto no sentido de que ele tem influência no que acontece, né? Então, nós só chegamos hoje onde estamos, a nossa arte é dessa forma hoje como ela é, em razão do que aconteceu lá no passado. Então, a nossa arte construída hoje, ela tem fundamentação no modernismo, assim como no academicismo e por diante. Mas um ponto importante, e aí eu vou ter que ir um pouquinho mais na arte europeia, é o dadaísmo. O dadaísmo é a base, né? É a base do conceito do nosso modernismo, porque quando Duchamp ele diz que a arte ela não é um objeto artístico específico, que ela é o sentimento que nos causa, né? Ela é o contato, né? A interação com as pessoas. Essa é a nossa base, né? Porque até então se dizia que era arte uma tela, uma escultura, né? E aí por diante. E aí quando o Champ diz que não é aquela tela, né? Que ele é muito mais abrangente, ela é um sentimento, ela é uma expressão, ela é o que a gente vive, né? Isso abre a mente para uma nova era de arte e é o que fundamenta hoje em dia. Então, por exemplo, quando a gente estuda as happening, as performances, né, enfim, que são bem contemporâneas, né, a gente vê uma arte que não valoriza tanto o objeto artístico, mas sim a vivência, né, e o dadaísmo, ele é um movimento de vanguarda, né, um dos pontos ali do surrealismo, dadaísmo, né, e a partir dali que entrou, então, a ideia do que nós vivemos hoje, por ela estar também tão próxima dos movimentos de vanguarda e o modernismo, eles estão ligados, né? Uma coisa tem relação direta com a outra, mas a gente não está no período modernista. A gente está em outro período, mas que chegamos aqui por meio, passamos, né, e levamos ali a consideração. Ele é importantíssimo justamente por isso, por essa quebra que ele conseguiu fazer, né? Então, hoje em dia, aí eu vou entrar em assunto do ensino médio, mas hoje em dia, pensem o que é arte. Como que a gente consegue classificar o que é arte? Né? Lá no período clássico, era muito mais fácil classificar o que era arte, né? O que passou pelo crivo das academias reais de bela arte, né, francesa, ou anterior lá às escolas italianas de arte, né? Elas entraram dentro de um padrão rígido acadêmico. Ele era um artista, né, o criador, e a obra era uma obra de arte. Pronto, incontestável. Ela foi aprovada pelo crivo. Agora, hoje em dia, um artista contemporâneo, com esse conceito que eu falei para vocês, para ele se classificar dentro de um eixo, para ele se consolidar dentro de um eixo de arte, e aí eu estou falando de arte contemporânea pura, né? Como é que ele chega lá? Qualquer pessoa pode chegar lá? Como é que ele vai consolidar a arte dele? Né? E aí tem um questionamento que eu não vou entrar muito mais profundamente, mas enfim, se eu quisesse resolvesse fazer uma obra de arte e mandar para Bienal de São Paulo, eu, Giovana, professora de arte,
será que as pessoas que fossem visitar o meu stand lá iriam me considerar uma artista, assim, renomada, por eu estar na Bienal? De repente, sei lá, tô falando assim por cima, né? Eu conheci um figurão lá, ele deixou um cantinho para eu expor. Não acontece isso, gente. Eu tô fazendo a gente pensar sobre, né? Aí eu seria considerada uma artista só porque eu tô na Bienal de São Paulo? Então é isso tudo que tem que se pensar. Hoje é muito mais difícil, né? Não que seja fácil anteriormente, né? Mas eu digo a classificação, né? O cara se consolidar dentro de uma arte contemporânea hoje em dia. Pode perguntar, Giovanni. Ô, professor, a dança-teatro foi baseada mais ou menos no balé clássico ou teve outras inspirações, outros tipos de danças que inspiraram a dança-teatro? No balé, a dança teatro, na verdade, ela entra não só no balé, né? Tem outras, ela entra dentro até do circo, na verdade, né? A dança teatro, ela tem uma leva, ela é mais profissional, vamos dizer assim, né? Ela tem uma dramatização, tem uma preocupação dramática mais evolutiva. Então, preocupação com figurino, com cenário, né? E como que o espectador vai apresentar, mas ela tem vários eixos, né? A gente pode considerar, então, que eu digo, né, uma das entradas da dança teatro seria também o circo, né? O circo profissional. Mas ela também é considerada espetáculos como, por exemplo, Broadway. Broadway é uma dança teatro, né? Então, não necessariamente só dentro do balé. Ela tem outras frentes, né? Mas ela é com certeza mais profissional, né? Então o dançarino ele tem uma formação em dança, não necessariamente só em balé. Uhum. A gente vê dança teatro também poderia entrar os espetáculos ali, por exemplo, ai, como é que é o nome? Circo du Soleil também entra dentro disso e são números, né? E aí dançarinos também. Não sei se eu te esclareci. De nada. Então, gente, se ninguém tiver mais uma dúvida, a gente já está terminando a nossa conversa por hoje. Hoje a gente deu uma viajada na maionese, né? Foi em vários campos, mas acho que foi legal. Ah, deixa eu marcar aqui. 7 alunos participaram. Tinham 9, né? Eu acho que alguém já caiu aí no meio do caminho. Para eu anotar aqui, né? Já anotei, queridos. Quem quiser ficar mais aqui, ainda tem 2 minutinhos, pode perguntar, senão já estão dispensados, tá? Beijo para vocês, se cuidem e até a próxima.